Olá, graça e paz. Vamos de mais uma meditação na palavra do Senhor para que nós venhamos avançar na vontade de Deus. O texto base para a meditação de hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 adiante, está escrito assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Até aqui por enquanto. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, direcionada para os cristãos que estavam forasteiros, que estavam dispersos dentro ali de uma parte do governo, do Império Romano, envolvendo Ponto, a Galácia, a Capadócia, a Ásia e Bitínia. Algumas regiões do governo romano, que estava sob o domínio do governo romano na Ásia Menor, que ele envia essa carta para fortificar, fortalecer, direcionar e confirmar esses irmãos na fé. E aqui nós estamos vendo aqui, após do primeiro e segundo versículo de introdução, o apóstolo Pedro se revelando para aqueles irmãos, dizendo que ele é um apóstolo do Senhor Jesus, escrevendo para os eleitos do Senhor. Os eleitos não segundo a vontade própria, como se houvesse uma capacidade inerente a nós mesmos, ou inerente àqueles irmãos, deles se elegerem, não, mas simplesmente pela presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, Deus elegeu um grupo, elegeu um povo, Deus elegeu cristãos, Ele elegeu filhos para si, para que, por intermédio da santificação do Espírito, para que eles pudessem, através dessa santificação, através dessa regeneração, eles pudessem ser obedientes, mediante a purificação, a aspersão, o perdão, a aspersão pelo sangue de Jesus Cristo. E no versículo 3, o apóstolo Pedro agora começa, de uma certa forma, a trazer louvores a Deus, dizendo que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Deus é bendito? Porque Deus é um ser feliz, porque Deus é um ser bem-aventurado, porque Deus é um ser bondoso. Por que Ele é bendito? Como uma fonte de bênção, como símbolo de bênção, como manifestador da bênção dele mesmo. Porque Deus é bendito de tal maneira? Porque segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus, por causa da sua misericórdia, Ele não nos deu aquilo que nós merecemos. Ele não deu àqueles cristãos aquilo que eles mereciam, que era a ira de Deus. Então Deus deu a ele a sua misericórdia, e mediante a misericórdia de Deus, após a satisfação da sua justiça em ter matado o seu próprio filho, e confirmação que ele aceitou o sacrifício de Jesus, aceitou o derramamento do sangue, a aspersão do sangue de Jesus, é que ele ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos, para que através da ressurreição de Jesus, ele possa regenerar aqueles que ele elegeu. Então, mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Deus agora regenera os seus eleitos.
para viverem de qualquer maneira, não, para viverem uma viva esperança. Então a morte e ressurreição de Jesus Cristo trouxe a garantia de regeneração para as nossas vidas. Tanto que a regeneração, Deus nos dá uma nova vida, mudar o nosso coração, dependia da morte e ressurreição de Jesus, como também a mesma coisa que Ele fez com Jesus Cristo, há de fazer conosco espiritualmente falando. Ele fez com aqueles cristãos espiritualmente falando. Da mesma forma que Cristo foi ressuscitado de dentre os mortos, espiritualmente falando, Deus faria o mesmo com aqueles que são seus eleitos, com aqueles que são escolhidos do Senhor. Aqueles que creem no Evangelho. Então Deus, assim como Cristo dos mortos, morto, totalmente inativo à realidade terrena, pois Cristo estava morto, Deus ressuscita ele de dentre os mortos. Assim como nós estamos totalmente inativos, você que talvez não nasceu de novo, assim como aqueles cristãos que um dia eles eram mortos nos seus pecados e delitos, mortos espiritualmente, Deus traz vida espiritual para eles. Regeneração fala disso, fala de ressurreição, fala de ter vida para aquele que está morto espiritual. E após receber essa vida, após receber essa ressurreição, após ser vindo de dentre os mortos, morto espiritual, voltando a ter vida espiritual, nós somos convidados agora a viver uma viva esperança, porque se eu fui regenerado, eu vou ter uma vida, uma viva esperança. Só estão sem esperança, só estão mortos no requisito de esperança, de um futuro, de uma salvação vindoura, são aqueles que ainda estão mortos espirituais. Pois aqueles que estão com vida espiritual, essa vida que foi dada também uma viva esperança. Para uma herança incorruptível, ou seja, eu tenho uma esperança viva, que Deus me prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu? Deus prometeu uma herança incorruptível, ou seja, não uma herança terrena que nós recebemos dos nossos pais, mas uma herança espiritual, uma herança nos céus, incorruptível, ou seja, que não sofre corrupção, sem mácula, se referindo a Cristo, que foi um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem ruga. Ou seja, que a nossa herança está em nós recebermos a Cristo totalmente em nossas vidas, em nosso ser. Que aqueles cristãos iriam receber uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, uma herança imarcessível, que fala de uma herança que não murcha, que fala de uma coroa, assim como aquela coroa de grinalda que eles recebiam como símbolo das suas premiações, daqueles que eram vitoriosos atletas gregos. Assim também o cristão iria receber uma coroa que não murchava, uma coroa da vitória, uma coroa de glória, uma coroa de vida eterna que seria dado a ele, que não iria murchar, não iria sofrer com o tempo, reservada nos céus para vós outros. A garantia que nós iremos receber a completude, a plenitude da salvação que Deus prometeu a nós, é que Ele já inicia essa salvação nos regenerando. Mas a completude, a plenitude dela, todo o favor de Deus no sentido salvífico, está guardada nos céus para nós outros, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aqueles que são eleitos do Senhor, aqueles que são regenerados, serão guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, ou seja, tem alegria de regozijo, de euforia, de uma alegria indizível, embora no presente, por breve tempo, versículo 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Embora no presente, que nós temos ainda provações, lutas por causa da nossa fé, por obediência ao Evangelho, por viver a Cristo, nós devemos nos alegrar,
entendendo que mesmo que a nossa alegria aqui terrena seja por pouco tempo, porque as tribulações virão, nós temos que continuar alegre, porque as tribulações elas vão contribuir para produzir, para modelar, para me capacitar, para me aproximar para mais perto dessa salvação. Por isso que no versículo 7 diz assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse texto está dizendo que uma fé provada pelas provações, e é uma fé verdadeira, que mesmo provada pelas provações, é uma fé que não murcha, é uma fé que não acaba, mas é uma fé que é modelada, é uma fé que é capacitada é uma fé que é modelada, capacitada a continuar e a perseverar até o final, até a vinda, até o dia da revelação de Jesus Cristo. E está dizendo que essa fé que aguenta a provação, essa fé que suporta as dores, as tribulações da vida e permanece firme e inabalável, é uma fé que custa mais, é mais preciosa do que até mesmo os melhores do ouro que possa existir nessa terra, provada, depurada, purificada pelo fogo. Nós sabemos que o ouro de qualidade é o ouro que passou pelo fogo, onde não tem nenhum ingrediente junto ali danificando a pureza do ouro. Ele é totalmente puro, ouro puro. Mas nem a melhor joia, o melhor ouro que possa existir nessa terra pode se comparar a uma fé de um cristão eleito, regenerado, nascido de novo e uma fé verdadeira. Então eu gostaria de dizer para você que as provações vêm para modelar a sua fé, para conduzir você para mais perto da sua salvação e para fazer que eu e você, venhamos estar mais próximos da herança que Deus tem para nós. E essa herança, de uma certa forma, ela já foi nos dada uma preliminar desta herança, que foi o Espírito Santo habitando em nós, Cristo sendo moldado em nós, para que nós lá nos céus venhamos receber a plenitude, a completude de toda essa maravilhosa herança que Deus tem determinado para nós. O versículo 8 diz, para terminar, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O fim da nossa fé tem que visar sempre a salvação da alma. Pessoas estão preocupadas em terem riquezas, ter o melhor ouro, a melhor joia aqui nesta terra, mas estão esquecendo que, espiritualmente falando, ter a melhor riqueza é ter a fé verdadeira, uma fé vivida na prática em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que nós temos que nos alegrar com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Tudo que você faz, tudo que você recebe de Deus é para finalizar, concretizar a salvação da sua alma. Se o que você está vivendo, se o que você está buscando neste mundo não tem como fim, objetivo e como exatidão a busca por salvação, você está perdendo seu tempo. Pois tudo que você faz, tudo que você pratica, tudo que você vive em relação ao Evangelho, tem que finalizar a sua salvação. Se você não está vivendo essa realidade, há uma grande evidência que você ainda não foi regenerado. Busque em Deus. Deixe o Pai regenerar, mudar o seu coração, trazendo nova vida espiritual para você.